Será que o judaísmo e o cristianismo pegaram emprestado o Messias, a ressurreição, o julgamento final do zoroastrismo, do mito de Mitra? Será que o cristianismo foi influenciado pelo zoroastrismo, né? Ou assim falou Zaratustra, como diria lá o Nietzsche? Jesus Cristo então seria um plágio do Zaratustra? Ou o judaísmo foi completamente influenciado pelo zoroastrismo? Bom, quando se estuda ciência da religião ou teologia, né, alguns andam pelo caminho da comparação entre religiões. Né? Muitas doutrinas da fé cristã têm paralelos, né, em várias religiões. Por exemplo, o nascimento virginal, o Filho de Deus, a ressurreição. Tem um vídeo antigo, mas hoje em dia já entrou no descrédito, mas a primeira vez que eu assisti eu fiquei, nossa, será que isso é verdade, isso não é? Que é aquele documentário que está na internet aí, Zeitgeist, né? Como se tivesse escondido que Jesus, na verdade, foi uma criação para domínio romano, coisa parecida. E o próprio Dan Brown, né, no seu livro Código da Vinci, que também pegou muita gente, né? O cristianismo nada é original, é plágio, não sei o quê. E muitas pessoas foram levadas por isso a acreditar num bocado de coisa lá que estava escrito, mas também foi tudo derrubado, foi só... Ele escreveu de um jeito que as pessoas quiseram acreditar e acabou ganhando milhões de dólares com isso, né? Bom, só que essa ideia sempre volta, né? Por exemplo, pessoas que afirmam que Jesus é uma reinvenção de religiões secretas pagãs, que o judaísmo é plágio de outras religiões. Então, o documentário Zeitgeist, o Código da Vinci, ou então outros textos, né, que para uma primeira abordagem, para leigo, parece ser fato, né, parece ser bem convincente. E isso me pegou e, claro que a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Quando eu plantou a dúvida, normalmente a gente, quando é jovem, né, a gente vai acreditando, não, é verdade, tal. Mas quando passa o tempo, a gente aprende a esperar, né, ter paciência. Imagina o seguinte, quantos milhares de anos já existem o cristianismo? 2000 anos. Quantos milhares de anos se desenvolveu antes da vinda de Jesus a promessa, né? Pelo menos alguns milhares de anos. E aí você tem que, primeiro passo, olhar para essa história. Será que ao longo desses 3, 4, 5 mil anos, só agora as pessoas descobriram a verdade? Depois que muita coisa se apagou? Qual é a opinião dos estudiosos? Como é que está o status questions? Ou seja, o que é que se diz por todos os lados? Né? Então imagina que você vai ter que olhar. Pensar, primeiro, quais são os especialistas em judaísmo? Quais são os especialistas em cristianismo? Quais são os especialistas em zoroastrismo e mitologia? Estudá-los, ler seus argumentos, colocar à prova seus argumentos, para daí tentar tirar alguma conclusão. Só que isso não é da noite para o dia, leva anos, décadas talvez. E sempre você vai ter uma questão, será que eu estou tendo as conclusões corretas? Estou lendo as coisas corretas? Então esse tipo de questão que você precisa se colocar sempre quando estiver diante de situações que podem abalar a sua fé. Né? Então, aqui a gente vai ter é falar um pouco sobre o zoroastrismo, também pode ser conhecido como mazdeísmo, né, que é uma religião antiga, muito antiga, né, originada na Pérsia, hoje chamada de Irã, que foi fundada então pelo Zoroastro e o Zaratustra, né, por volta do século 6 a.C. Só aí você já começa a ter uma situação. O judaísmo é anterior a isso. Tá? Então, muita coisa é anterior a isso. Então já essa questão de plágio, não sei o que, influência, vamos ver. Mas isso é que a gente vai falar, né, se essa relação entre zoroastrismo e judaísmo, e depois sobre Cristo e Zaratustra. Sendo que eu hipotetizo que isso acabou pegando muito forte, né, por causa de uma certa predileção pelo Nietzsche. Né? Então o Nietzsche influenciou bastante esse século XX e talvez agora o XXI, pelo niilismo, a falta de sentido na vida e tudo mais. Então as pessoas procuraram ser o novo profeta, né? E o novo profeta é o Nietzsche, um doido que morreu de sífilis, né? Ou um coitado que morreu de sífilis enlouquecido. Inteligente, né? É inegável a sua capacidade filosófica, mas que, como todos, não ressuscitou ao terceiro dia. Mas vamos lá, então. Vamos pegar um pouco aqui o contexto histórico, né?
para primeiro analisar essa interação entre as duas religiões mais antigas aí, judaísmo, que não é bem o judaísmo, né? Que o judaísmo que a gente tem hoje não é o judaísmo lá na Bíblia, é um pouco diferente, tá? Isso fica para outro dia, mas é um pouco diferente, na verdade, a verdadeira religião continua em Jesus Cristo. E vamos pegar um pouco a interação dessa era antes de Jesus, tá? Analisar um pouco isso, essa comparação, perceber por que não é. Já digo logo de antemão, tá aqui a minha proposta é essa, não é dizer que nem muitos aí colocam, é isso, é uma cópia e tudo mais, eu já me ponho na posição de apologética, né? De defesa da fé. E depois vamos falar um pouco sobre Jesus e Zaratustra, tá bom? Então, um contexto histórico, essa ideia aí, essa relação, foi muito na época do exílio babilônico, né? Teve o povo que foi capturado, conquistado por Ciro, e aí voltou, certo? Então eles passaram um tempo lá, né, sob o domínio dos persas, e estavam voltando. Então durante esse período do domínio persa, os judeus tiveram contato então direto com a religião e cultura dos persas, então intercambiaram ideias, né? Tiraram lá ideias, e aí se diz que a partir daí muita coisa foi introduzida na revelação bíblica, na Bíblia. Então essa é a questão, né? Então livros pós-exílicos, né, como Daniel, Esdras, Neemias e algumas partes de Isaías e Ezequiel teriam sido escritos sofrendo essas influências do zoroastrismo. Bom, vamos pensar um pouco, né? Muitos estudos falam que Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, daí o nome zoroastrismo, viveu por volta de 600 a 500 a.C. Né? Se for esse o caso, Davi, Isaías e Jeremias, todos os que mencionam Jesus, o Messias, o Mashiach, né? O Cristo, a ressurreição e o julgamento final, viveram e escreveram antes de Zaratustra. Outros estudiosos, por exemplo, falam que Zaratustra viveu em algum momento entre, olha, um pouco mais antigo, né? 1500 e 1200 a.C. Se for assim, o caso para o cristianismo tomando emprestado do zoroastrismo seria mais forte. Mas o fato é que não sabemos quando Zaratustra viveu. É interessante porque os que procuram derrubar o cristianismo, eles são super críticos. Tudo que é na Bíblia é falso. Mas eles não têm essa mesma criticidade com relação, por exemplo, a Zoroastro ou Zaratustra. Então, se você pode questionar a existência e a veracidade do que está na Bíblia, porque vai acreditar então que você fala de zoroastrismo é a verdade, né? Sabendo que o escrito mais antigo que nós temos data, né, do século 13 depois de Cristo. Mas vamos lá. O historiador então, o Heródoto, né, grego, que é por volta do século 5 a.C., não menciona Zoroastro em seu tratado sobre as religiões medo-persas, embora Platão, que nasceu mais ou menos na mesma época, né, de Heródoto, que Heródoto morreu, mencione Zaratustra em seu Alcibíades. Tá? Então, estabelecer que quando Zaratustra viveu é apenas o primeiro passo desse estudo. Né? Isso pegando fontes primárias. Né? Temos que estabelecer o que ele realmente ensinou, né? Em oposição ao que o zoroastrismo moderno afirma que ele ensinou. Se a gente pode ter uma postura crítica em relação à Bíblia, por que não em relação ao zoroastrismo? Né? A única fonte de ensinamentos de Zaratustra é o Avesta. E as cópias mais antigas que temos, perde feio para a Bíblia, né? Datam do século 13 depois de Cristo. A data tardia desta coleção de escritos não dá suporte a alguma ideia de que os cristãos tomaram emprestado do zoroastrismo, as ideias do zoroastrismo. Então, as cópias mais antigas das escrituras, né, que temos hoje, datam de séculos antes de Cristo. E os manuscritos mais antigos das escrituras cristãs, que a gente tem hoje em dia, datam do século 4 depois de Cristo. Sendo que a forma como os judeus, né, os hebreus e os cristãos tratavam o que ali estava escrito é de uma fidedignidade que poucos povos tiveram em relação aos seus escritos sagrados. Tá? Então é bem diferente. O povo do livro não é à toa, tá? Porque é o povo que realmente o erro ele é buscado ser minimizado, e o processo de escrita e cópia era muito sério, né? Então não é como é hoje em dia, tá? A gente pensa que porque quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim, né, com esses povos, tá? Então vamos perceber então, dito isso, né, a questão do nascimento, vamos falar um pouco sobre as principais características, né, do zoroastrismo. Primeiro, dualismo cósmico, né? Essa religião ela é baseada na luta entre duas forças opostas, o Deus do bem
Ahura Mazda, né, o Senhor da Sabedoria, o espírito do mal, Angra Mainyu, ou Ahriman. Né? Essa luta simboliza uma eterna batalha entre o bem e o mal no universo e dentro do ser humano. Cara, só que é interessante porque as pessoas falam que isso é daí que veio Satanás. Só que Satanás não é igual ao Senhor Deus. Ele é inferior, na verdade é uma criatura que se rebelou. Só isso. Mas, tudo bem. Apesar do dualismo, o zoroastrismo é essencialmente monoteísta, né? Com Ahura Mazda sendo a divindade suprema, criador de tudo o que é bom. Certo? As escrituras sagradas. As escrituras fundamentais são chamadas de Avesta, que incluem hinos, orações e rituais religiosos. Parte da Avesta, ou Gatas, é atribuída diretamente ao Zoroastro. O zoroastrismo, então, ele enfatiza a importância de uma boa conduta, né? Resumido no lema: bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Então há um forte foco aí na responsabilidade individual e na escolha entre o bem e o mal, certo? O fogo é um elemento central no culto do zoroastrismo, simbolizando a luz, a pureza e a presença de Ahura Mazda. Os templos de fogo são locais de adoração muito importantes, né, para essa religião, ou era, né, porque ela, enfim, já não existe mais. E o zoroastrismo acredita na vida após a morte, onde a alma atravessa uma ponte, né, chamada Shimvat Bridge, né, a ponte Shimvat, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. A alma, então, é julgada com base nas ações durante a vida, determinando seu destino no paraíso ou no inferno. E aí vem a questão da crença judaica, né, que até que ponto o judaísmo aí começou a entender que o fim não era o Sheol, onde você ficava num mundo de trevas, e lá embaixo, né, no Novo Testamento, o Hades, né, o Infernos, lá embaixo, e que haveria no fim uma salvação final. Então, de qualquer forma, o zoroastrismo foi uma religião dominante no Império Persa, né, especialmente durante os reinados de Aquemênidas, Partas e Sassânidas. Então, muitos estudiosos podem acreditar que o zoroastrismo influenciou outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo e aí, por conseguinte, né, tudo que veio daí. Talvez nos conceitos de dualismo, bem e mal, julgamento após a morte e chegada de um salvador messiânico. Só que essa afirmação não é precisa, né? Mas as pessoas querem acreditar nisso e pronto, aí não tem mudança, né? Quando uma pessoa quer acreditar nisso, ela não consegue se desvencilhar, não consegue estudar o suficiente para que ela se desprenda dessa ideia. Mas tomar uma posição não é isso mesmo, é ingênuo, é infantil, ou às vezes a pessoa só quer detratar mesmo o cristianismo. Não se nega que pode ter, e houve um intercâmbio cultural em algum momento, né? Nesse período aí que os judeus viveram sob o domínio persa. Assim como nós também temos, como é que a gente fala, essa relação, né, com, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma junção que tinha os povos originários aqui, são várias tribos, né, de povos distintos, mas que de alguma forma se conheciam. Quando vieram os portugueses, quando vieram os africanos, depois dos portugueses, outros europeus também vieram para o Brasil, e esse caldo aí foi criando uma cultura, né? Só que reparem, várias pessoas vieram para cá, na influência. E, por exemplo, a religião que aqui existia, não existe mais. Ou se existe, está muito resumida em poucas tribos. E a religião cristã é a que sobrepõe as outras. Por quê? Por que se entende isso? Porque é a religião da verdade. É uma postura em que a verdade pense. E que aqueles que não acreditam aguardem o fim dos tempos, que no fim dos tempos a gente vai perceber quem estava com a razão, certo? É a aposta de Pascal que se diz, né? Bom, então, quais seriam as influências potenciais do zoroastrismo no judaísmo? Primeiro, é o dualismo ético. Teria essa influência, né? O zoroastrismo tem uma ênfase na luta entre o bem e o mal, né? Representando aí as figuras, né? O Ahura Mazda, o bom, e o Angra Mainyu, o mal. Aí disse que algumas passagens da literatura judaica pós-exílio colocou mais ênfase na luta entre Deus e Satanás. E aí a gente pode pensar, poxa, calma, mas isso é questão de ênfase.
né? Uma coisa que a gente tem que entender na história da revelação, que com o passar dos séculos, e a reflexão, e a liturgia, e os estudos teológicos, eles vão ficando mais claros. E aí tem mais ênfases. Mas não significa que antes não se falava na luta entre Deus, na verdade, numa influência do mal, né? E a bondade suprema que é Deus, em que o mal tira o homem da convivência com Deus. Bom, conceito também de anjos e demônios, a partir daí, né? Cada um com suas próprias hierarquias, funções específicas, existe no zoroastrismo. Disse então que no judaísmo pós-exílico, principalmente nos textos daqueles chamados apocalípticos, né? Vemos uma maior elaboração dessas figuras de anjos e demônios e suas atividades sugerindo então essa influência. A vida após a morte, no zoroastrismo, né, tem uma doutrina clara sobre isso, né? O julgamento, o céu, o inferno e ressurreição dos mortos. Parece, né, que se tornaram mais explícitas na literatura judaica durante o exílio babilônico, durante e após o exílio babilônico. Sugerindo então talvez aí outra influência. O messianismo, a crença, né, que vem um Salvador, e no zoroastrismo o Saoshyant, né, que vai renovar o mundo, derrotará as forças do mal, e que isso também poderia ter influenciado o conceito judaico de Messias, que trará a salvação e restaurará o reino de Deus. A visão escatológica, como já falou um pouquinho, né, do Apocalipse, que significa revelação, mas aí a revelação dos fins dos tempos, a revelação da luta contra o pecado, envolvendo mas também uma batalha entre as forças do bem e do mal, seguidos por um julgamento e tudo mais. Né? Bom, tudo isso aí vem após esse momento do exílio e pós-exílio, certo? Então, só que aí tem algumas limitações que a gente já pode pensar. Embora essas influências possam ser notadas, é importante lembrar que o judaísmo sempre manteve sua base monoteísta e suas tradições exclusivas, centradas na Torá e na aliança com Deus. E repare, alguns, para tentar derrubar isso, eles questionam que historicamente, em algum momento, os hebreus foram politeístas. Mas o princípio fundador da religião, que se chamou depois o judaísmo e de onde veio Jesus, onde nasceu Jesus, é monoteísta. E a gente tem que ver na história da salvação um momento em que o mundo caiu em pecado, em que o mundo estava completamente em trevas, e que aos poucos Deus foi trazendo de volta, né, por aproximação de Deus, trazendo de volta as pessoas para a sua convivência. Que hoje nós acreditamos que os santos, os justos, aqueles que morrem em santidade, já estão vendo a face de Deus. Isso é revelado lá em Apocalipse. Tá? Bom, diversidade de influências, assim, a gente pode pensar, talvez, que quem mais influenciou o judaísmo? Não só os persas, né? Todo o povo ali ao redor, Egito, Babilônia, Grécia, além da Pérsia. Essa influência ela existe? Sim. Mas isso vai mudar a revelação de Deus? Aí que tá. Se você tem a crença sobrenatural, aí a questão dos que não têm, eles vão procurar derrubar, né? Por isso que a gente tem que fazer a apologética, a defesa da fé. Que Deus, independente da nossa má vontade, ele se revela. Né? E a gente que tem que tirar aquelas escamas dos olhos para perceber direitinho isso. Tá? Bom, é evidente, a gente pode pensar, hoje em dia, nós temos aí o cristianismo e o zoroastrismo sumiu. Né? Por quê? Com a conquista islâmica, né, da Pérsia no século VII, o zoroastrismo começou a declinar e hoje seus seguidores são a minoria, principalmente ali pelo Irã, na Índia, né, onde são conhecidos como Parsis. Né? Ainda existem, mas está bem diminuída. Né? O zoroastrismo continua a ser uma religião que ainda está viva, né, com tradições, rituais, preservados em algumas comunidades ao redor do mundo, aí, como a gente pode perceber. Tá bom? Mas, como qualquer outra influência, não é plágio, não nasceu a partir do zoroastrismo, as crenças que o povo hebreu já
havia. Apenas tem uma questão de ênfase. Vamos pegar aqui um doutor, ele é até cético, é o Bart Ehrman. Ele argumenta, né, que sobre, por exemplo, um ponto interessante no artigo dele, que está no site dele lá. O Dr. Ehrman argumenta que pensadores judeus desenvolveram que a morte não era o fim da história, né? Que as pessoas não acabavam simplesmente no submundo, né? No inferno, Hades, no Sheol, para toda a eternidade. Em um lugar que, né, segundo o entendimento desse estudioso aí, que ele é cético, lembre-se, é um lugar sem prazer, só com dor, né? Sem nada, na verdade, né? Nem mesmo adoração ao Senhor Deus. Em vez disso, no fim dos tempos, aí começou-se a pensar. Deus ressuscitaria as pessoas mortas e os fiéis seriam recompensados com a bem-aventurança eterna. Claro que ressurreição é um assunto muito extenso, né? Tem muita coisa para a gente pensar, mas e aí? De onde é que veio essa ideia de ressurreição? Quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, a história da salvação, a história da Bíblia, que tem lá, quando se faz assim, porque tem várias formas de você ter essa abordagem. Hoje em dia nós temos o chamado estudo crítico, que foi desenvolvido a partir, né, dos últimos séculos, aí, principalmente após aí, o Iluminismo, né? Então entrou a ideia de uma teologia liberal, menos sobrenatural e mais naturalista. E alguns colocaram justamente essa ideia, né? Que, poxa, quem foi que deu a ideia de ressurreição? Foi essa religião aqui, nesse caso aí, zoroastrismo. Então qual seria a lógica desse pessoal, né? Segundo o próprio Ehrman? Não havia nada na tradição judaica que levasse alguém a pensar que a ressurreição do corpo fosse uma possibilidade. Uma vez que os aritas tinham a ideia de um Sheol, né, eterno, depois que morria ia para o Sheol. A ressurreição era parte integrante do antigo pensamento zoroastriano, né, que era dualista em seu pensamento, como se fosse do bem e do mal, travando enormes batalhas cósmicas que chegariam ao clímax no fim dos tempos e que todos que estivessem lado do bem seriam recompensados com essa nova vida. Israel, preso lá, dominada pelos persas, né, cerca de 2 séculos mais ou menos. Então, desde que a Pérsia derrotou os babilônios, tomou então a região lá de Canaã, né, a Judéia, e assim vai, tomou seu território de conquista, certo? E só foi perder lá para Alexandre o Grande no século IV. Depois Alexandre perdeu lá para os romanos, não é bem Alexandre, né? Depois vieram os romanos. Bom, então, por essa lógica, a gente pode pensar assim: os judeus tiraram a ideia da ressurreição dos persas. E aí eles afinal tinham que tirar isso de algum lugar, certo? Essa é a ideia, né, da crítica, da teologia, né, crítica. Bom, isso aí normalmente é ensinado até hoje, muita gente pode até aprender isso em seminários, né, quando vai se tornar um sacerdote, ou quem é protestante vai ser pastor, alguma coisa. Você pegar em algum estudo liberal, vai acabar aprendendo desse ponto de vista, certo? Mas aí o Bart Ehrman ele fala o seguinte: então a gente pode supor o seguinte, né? A ressurreição veio dos judeus para os persas, certo? Tá. De onde os persas tiraram essa ideia de ressurreição? Tirou do povo X? E o povo X tirou de quem? Do povo Y? E o povo Y tirou de quem? Do povo Z? De onde? Essa regressão é eterna. Então, em algum momento, em algum lugar, surge essa ideia. Então, não necessariamente os judeus tiraram a ideia de algum lugar. Pode ter surgido, e como a gente entende, surgiu do próprio povo, por revelação divina. Outra coisa. Ao pensar sobre essas coisas assim em referência aos judeus obtendo a ideia da ressurreição dos persas, as datas também não batem, né? Israel foi sujeito à Pérsia do final do século VI ao final do século IV a.C. Então, vemos alguma evidência de uma crença na ressurreição dos textos judaicos daquele período? Segundo ele, não encontra. Quando vê tal crença mais fortemente, é no período dos Macabeus. 1 século e meio depois que Israel foi controlado pelos persas. Se os judeus tivessem tido contatos extensos com os persas, e principalmente sua religião, né,
na década de 160, faria sentido que eles tivessem emprestado a ideia da ressurreição. Mas, na verdade, a influência na época, e por muito tempo, era grega, né, com Alexandre lá, que dominou. Então, os gregos não tinham nenhuma noção de uma futura ressurreição dos mortos. Pelo contrário, né, os gregos ouviram falar essa ideia mais tarde. E eles consistentemente e redondamente zombaram da ideia da ressurreição. Aí você vai ter que estudar a religião grega. Por que então não foi a religião grega que influenciou para os escritos, mas sim o zoroastrismo? Certo? Então a ideia que veio para Israel de algum outro lugar é certamente possível, se você não crê em Deus, não crê na revelação de Deus. Mas, dificilmente, quase que impossível ser do zoroastrismo. Certo? Então, isso cai por terra. Bom, tem outros problemas, né? Como a gente já falou, a gente não sabe sobre o zoroastrismo durante o período que estamos falando agora. Os estudos não críticos sobre o zoroastrismo estão dizendo que o zoroastrismo influenciou a Bíblia. Então, péssimas fontes de informação sobre o zoroastrismo. E as pessoas têm a tendência a não acreditar no cristianismo e antes no judaísmo, né? Mas querem acreditar em qualquer coisinha que fala do zoroastrismo. Bom, isso aí é bobagem, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Sobre como a gente vai analisar a religião, né? E a nossa pressa em querer julgar as coisas. Tem que ter muito cuidado. Bom, só para encerrar, né? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho, né? As provas indicam que Zoroastro só nasceu por volta do cativeiro babilônico, né? Como eu falei, entre 600 e 500, ou 628 a 550 a.C. Alguns falam, né, um pouco mais, um pouco menos. Se essas datas, né, que são as mais prováveis, são precisas, é bem possível que o judaísmo não tenha tomado emprestado do zoroastrismo, certo? Porque afinal, seria o contrário. Pode ter sido o zoroastrismo que tomou emprestado da religião dos judeus cativos na Babilônia. É certamente verdade que Zoroastro falou de coisas como a vinda de um Salvador e a ressurreição do corpo. Mas ele pode ter tomado essas ideias dos judeus. E não o contrário. Dá para afirmar isso com certeza? Não, não dá. Porque não carece de fontes. Certo? Parece que todas essas ideias podem ser encontradas na escritura judaica, certo? Antes do cativeiro. Por exemplo, mesmo que aceitemos a afirmação da pessoa que escreveu, né, sobre isso, ou fala sobre isso, de que, por exemplo, Isaías oferece a primeira concepção monoteísta, né, porque o pessoal fala isso, né? Quem oferece a primeira concepção monoteísta completa de Deus é em Isaías ou em outro lugar que não seja lá em Gênesis, que aí é um reescrito e tudo mais, né? Tem toda uma crítica aí derrubando um bocado de coisa, dizendo que Moisés não escreveu e tal, assim vai. Mas, Isaías, mesmo que a gente tome isso como verdade, Isaías escreveu o seu livro antes de Zoroastro ter nascido. O período em que Isaías estava escrevendo foi 740 a 680 a.C. Então, já cai por terra essa bobagem do zoroastrismo, certo? E aí depois a gente tem que falar de outras coisas em relação a Torá ter sido escrita ou não, né, por Moisés. Se houve, então, algum empréstimo, foi Zoroastro, que pediu emprestado das ideias de Isaías e não vice-versa, né? Então, Zoroastro não era um verdadeiro monoteísta, mas um politeísta. Um dualista, pelo menos, né? Ele exaltava Ahura Mazda como supremo entre os deuses e via o mundo com uma luta interminável contra o Angra Mainyu, certo? Então, só que uma luta... Às vezes as pessoas têm essa tendência, né? Cuidado. Não achem que Satanás é igual a Deus. Ele é muito inferior, tá? Aí talvez aí sim tem alguma influência, mas não uma influência direta, mas no que as pessoas acreditam, tá? É influência no sentido de que, o Zoroastro também acreditou nessa bobagem de achar que o bem, supremo bem, tinha a ver com uma luta quase perdida contra o mal. Bem, a vinda do Salvador é prometida já em Gênesis, no capítulo 3. Muito antes de Zoroastro. O Gênesis foi provavelmente escrito aí, né, entre 1400 e 1450 a.C. E existem outras profecias, né? Deuteronômio 18, os judeus são proibidos de fazer alguém passar pelo fogo. Uma prática que o zoroastrismo usou e adaptou.
A passagem, né, continua dizendo que eles são proibidos de fazer muitas coisas que os outros cultos pagãos faziam. Pagãos, olha só. Como faziam também os zoroastristas. Sugere então que, muito provavelmente, se tiveram contato lá com o zoroastrismo, tinham como qualquer outra religião pagã. Então, que você veja, né, existem inúmeras ideias e evidências, existem outras evidências que a gente pode falar sobre isso, né, em relação ao judaísmo. Tá? Então, pulando um pouco, avançando um pouco o nosso processo, vamos falar um pouco em relação ao Zoroastro e a paralela, né? O Zoroastro e o Zaratustra e Jesus. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar em tela isso. Zoroastro, Zaratustra, o mesmo cara. Profeta lá do reino persa, hoje Irã, o iraniano, né? Que ele seria, talvez ali, contemporâneo do rei Histaspes, né? Então, por volta do 6º século a.C. Quem disse ser a datação mais provável. Uma evidência disso é mostrada através do texto, né, Avesta, que menciona conversas pessoais entre os dois. Né? Então, diria: eu sou um homem piedoso que fala palavras de bênçãos, assim disse Zaratustra ao jovem rei Vistaspa. Ó jovem rei Vistaspa, eu o abençoo. Claro que temos aí a colocação dele nessa época. Pode ser que sim, né? Provavelmente sim. Jesus, Filho de Deus, enviado pelo próprio Pai, a redenção da humanidade. Ele é a luz do mundo, caminho, verdade e vida. É o Verbo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, temos aí, todos conhecem, historicamente bem colocado. Jesus existiu, não há dúvida disso. Jesus foi assassinado, né? Não há dúvida disso. E seus discípulos, apóstolos mais próximos, todos morreram. Ninguém titubeou, dizendo que ele ressuscitou e que ele é Filho de Deus. Veja bem a diferença, né? Aí vamos pensar aqui nas semelhanças entre eles, né? Nascimento virginal, por exemplo. Não há menção de nascimento virginal em qualquer texto do Zoroastro. Ah, mas aí tem Mitra. Aí já trazem outro, né? A gente fala Adoc para dizer que tinha relação. Os eventos do nascimento de Zoroastro não parecem ter qualquer relação com o nascimento de Jesus. Né? Aí você tem lá, né, uma versão. Os pais de Zoroastro, Duktaub e Purushaspy, eram um casal, né, casado normal, que conceberam um filho por meios naturais. Zoroastro, então, é descrito como que rindo, né, quando nasceu, ao mesmo tempo tendo uma visível e brilhante aura ao seu redor. Zoroastro veio para a posteridade, que é Purushaspy. Seu pai, Duktaub, que é a sua mãe, e a sua mãe, que é a Duktaub. Também quando ele está nascendo, e pela duração da vida, ele produziu radiância, luz e brilho do lugar de sua própria morada. Então veja só como é que se fala sobre a origem. E reparem em relação a Jesus, é bem diferente. Nasceu lá na manjedoura, pobre. E aí tem a história dos sábios, a gente não sabe se é rei, se é mago, quem era, que vinham para adorá-lo. Mas que ele mesmo nasceu pobre, despido de tudo. Disse que em um texto posterior sobre Zaratustra, né, há um embelezamento ali e tal, a história, né? Disse que Ahura Mazda, a principal divindade, então implanta a alma de Zoroastro na planta sagrada Raoma, e através do leite da planta que Zoroastro teria nascido. Olha o nascimento de Jesus. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. O contraste fica bem óbvio, né? Não há semelhança alguma entre o nascimento dos dois. Bom, uma outra semelhança que se diz é, por exemplo, a tentação no deserto. Né? Diz também que Zoroastro é tentado por um espírito maligno a renunciar à sua fé com a promessa de receber poder sobre as nações. Contudo, essa história é encontrada no Vendidá, um texto zoroastrista que lista as leis a respeito dos demônios, escritas tempo muito depois, 250 a 650. Não é preciso, séculos depois da vida de Zoroastro e de Jesus. Mais uma vez, a gente pode dizer, quem influenciou quem? Novamente, né? Bom, aí temos que Jesus é tentado no deserto, vence o mal por meio da fé e obediência a Deus.
Lá em Zoroastro, assim, né? Novamente, para ele diz o Criador do mundo maligno, Angra Mainyu, não destrua as minhas criaturas, ó santo Zaratustra. Renuncie à boa religião dos adoradores de Mazda, você ganhará um benefício de, aí diz lá, né, governante das nações. Mais um texto bem antigo, né? O Vem de Dar. Bom, outra semelhança, que é que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né, se refere ao Salvador da humanidade nascendo de uma mulher. Alguns críticos falam que isso é um conceito roubado de Zoroastro, cujo nome significa semente da mulher, né? Zoroastro significa semente da mulher, mas também mais uma mentira, né? O nome é um antigo composto iraniano de Zareta, velho fraco, e Ustra, camelo. Se eu não me peço, então, seria Zaratustra ou Zoroastro, que é dono dos fracos camelos. Olha a tradução. Enquanto que a tradução de Jesus e Yeshua é Deus salva, Deus salvador. Então, também se alega que Zoroastro era chamado de a palavra feita carne, a palavra vida, mas não existem referências. Nenhuma, não dá para garantir nada disso. Mais uma vez, o que mais parece é que tentam aproximar Zaratustra de Jesus. Disse que uma outra aproximação seria que o ministério começou aos 30. Né? Acredita-se que Zoroastro iniciou seus ensinamentos na idade de 30 anos, assim como Jesus. Apesar de Zoroastro ou Zaratustra tecnicamente sair para isolamento na idade de 30, para iniciar seus ensinos, ele foi afastado e ignorado por 12 anos, até sua religião ser aceita pelo rei Vishtaspa. Jesus, pelo contrário, atraiu seguidores instantaneamente. Acredita-se ainda que Zoroastro foi morto por volta da idade de 77, enquanto Jesus por volta de 33 anos. Porém, esse fato sobre Zoroastro também não é mencionado até textos tardios. Reparem que são coisas muito tardias criadas, enquanto que toda a história de Jesus é o mais próximo possível dos acontecimentos. Tá? Jesus ali, talvez 60 anos, 70 anos, mas já antes, né, com as cartas de Paulo, já que 70 anos seria o Evangelho, mas já antes nas cartas de Paulo já é mencionada muita coisa. Alguns também falam, por exemplo, a Eucaristia, né, que o conceito de comunhão com pão e vinho veio de Zoroastro, mas não existem tais celebrações. Apesar dos sacerdotes aceitarem sacrifício de carne, flor, leite, pão, fruta e água sagrada, não havia comunhão simbólica feita pelos zoroastristas. Além de beber o suco da sagrada planta Rauma. Né? Isso não mantinha o significado de corpo e sangue da Eucaristia. Então, Zoroastro disse, né, que é monoteísta, originalmente ensinou o conceito de um só Deus. Mas sacerdotes zoroastristas, para fazer a religião mais atraente, depois adicionaram várias outras divindades. Diz que Jesus sempre pregou um Deus único, só que revelou trino. Aí é outro mistério, né? Que aí não cabe aqui no vídeo. Acho que não cabe nem o vídeo, são tratados e tratados sobre a Trindade. Bom, disse que ambos ensinam sobre uma batalha espiritual, né? Bem e mal. Isso é verdade. O maior Deus, então, lá, o Ahura Mazda, né? Teria, né, o paralelo com o maior Deus, Jeová, Javé, Yavé. Não se sabe o nome certo, né? Então, o arqui-inimigo do zoroastrismo seria o Angra Mainyu, enquanto que no cristianismo seria Satanás. Só que o zoroastrismo ensina o dualismo das duas figuras. Os dois são um, enquanto que o cristianismo ensina que Satanás é subordinado a Deus. Deus e Satanás são figuras completamente, infinitamente diferentes. Tá? Bom, aí tem a questão do julgamento. Todos os homens serão julgados, né? No julgamento final, o cristianismo ensina que os homens serão julgados por suas obras. Porém, obras são apenas frutos da fé em Cristo. Certo? Essa é uma diferença grande. No zoroastrismo ensina que todos os homens no final serão salvos. No cristianismo não. Para os pecadores, aqueles que morrem fora da graça, a morte é eterna, o padecimento é eterno. Né? A salvação é somente para aqueles que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, creem em sua palavra, creem em Jesus, e aí sim Deus chamará, né, para perto de si. Então, para o zoroastrista, todos serão ressuscitados no fim dos tempos. Para o cristianismo, apenas os justos serão ressuscitados para ficar perto de Deus, enquanto que os que não, morreram fora da graça terão a pena eterna. Tá? Bom, uma coisa bem distinta, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, para limpar, né? Para resgatar, melhor dizendo, o Redentor, né? Resgatar-nos do pecado, da morte. Zoroastro foi morto na idade de 77 anos, mais ou menos, segundo se conta,
depois de ser assassinado em um altar de seus templos por invasores turanianos. Isso aí, claro que isso é muito debatido ainda, né? Ninguém sabe direito. Nunca se acreditou que sua morte expiou pecados ou manteve qualquer outro significado mais espiritual. Bom, a maioria dos textos então zoratristas são escritos séculos depois dos textos cristãos. O relato da vida de Zoroastro, que existe antes do tempo de Jesus, né, chamado Gathas, consiste principalmente em vários escritos poéticos que dizem muito pouco de sua vida. Então, esses atos, né, que dizem que aproximam, parece, né, que estão querendo fazer uma religião muito mais próxima, mais apelativa lá, para atrair mais gente, tá, do que realmente veio historicamente. Já no cristianismo, não. Na verdade, só se tornou mais significativo décadas, séculos depois, porque foi loucura para os homens Jesus vir e morrer por nossos pecados. Né? Ao invés de se fazer um Deus dominador, rei, que dominaria tudo, não, fez o mais fraco de todos. Então, Cristo, nós temos vastos relatos sobre ele, fiéis, detalhados da pessoa que ele realmente foi. Tentam derrubar Jesus a todo instante, mas não conseguem. Tem escritos extras bíblicos, né? Flávio Joséfo, Marabá Sarapião, Júlio Africano, Tácito, o Talmud da Babilônia, Luciano de Samosata, Suetônio, Plínio o Jovem e vários outros, que confirmam a existência e as informações da Bíblia. Então não há dúvidas que Jesus foi um marco na história da humanidade, porque nele se completou o tempo. O que vem antes é só em preparação a ele, e o que vem depois é só para propagá-lo. Essas semelhanças aí entre Jesus e Zoroastro, Osíris, qualquer outro, são falsas. Uma rápida pesquisa comprova isso, e você não precisa se abater, se ter problema com isso. Tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco melhor e que estude, procure estudar, procure ler mais sobre isso e sobre outras ideias. Não vão tomando aí as conclusões precipitadas, porque se você fizer uma pesquisa, você vai entender que só Jesus é o único Senhor e Salvador da humanidade. Tchau, tchau, até mais.